Eu disse num vídeo que eu gravei ontem que o Lula foi muito esperto. Ele deu um jeito de dar um pé na bunda do seu pior ministro, aquele que tem mais contribuído com a desaprovação do seu governo, o Paulo Pimenta, de uma forma honrosa. Ele, ao invés de demitir humilhando esse cidadão, colocou ele no Rio Grande do Sul. No estado que está passando por uma calamidade pública, no estado que está passando por uma tragédia, ele coloca o seu pior ministro de escanteio lá nesse estado. Ele vai ser a autoridade federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Ou seja, engavetou o cara e vai deixar ele quieto lá de molho. O objetivo é ver se ele consegue ganhar um pouco de popularidade para ser candidato no Rio Grande do Sul para o governo. Então, usando mais uma vez a tragédia e o sofrimento como palanque político, Lula coloca o seu pior ministro como presente para o Rio Grande do Sul. Aí eu lembrei que a gente está tendo várias denúncias, né? Paulo Pimenta tentando censurar quem mostra o descaso, a inépcia, a incompetência do governo, ativando ou provocando a Polícia Federal e o STF para bloquear pessoas que criticam o seu trabalho. Basicamente, ele está concorrendo ali com a posição do Alexandre de Moraes. Depois nós tivemos aquela pesquisadora que tem sofrido bullying e perseguição nas redes sociais porque ela mostrou que eles estavam mentindo, pegando uma pesquisa dela e adulterando a interpretação para ficar parecendo que o maior problema do Brasil hoje não é a tragédia no Rio Grande do Sul, não, são as fake news. Tá. Aí eu lembrei de um podcast que a lhama cuspideira Jean Willis participou um tempo atrás. Você se lembra quando o Jean Willis veio para o Brasil, porque dizendo ele ia participar, ele ia trabalhar na Secretaria de Comunicação, só que ele foi esculachado pelo governo? Pois é, ele participou de um podcast e ele falou umas coisas que agora fazem sentido e é importante a gente compartilhar. Dá uma olhada. Pelo meu tamanho, Márcio, né, que às vezes eu mesmo duvido do tamanho que eu tenho, ele se sentiu ameaçado, então ele fez um processo de sabotagem para mim. Ele tá falando do Paulo Pimenta aqui, tá? Que o Paulo Pimenta se sentiu ameaçado e fez um processo de sabotagem contra ele. Em relação à minha ida para o governo. E ele utilizou o tweet que eu fiz sobre Eduardo Leite para isso. E aí, claro, todos os colunistas dos grandes jornais, o Paulo Pimenta é o secretário da comunicação e, portanto, é o cara responsável pela distribuição da verba de publicidade do governo na imprensa. Esse detalhe é crucial. O Paulo Pimenta é o cara que tem a chave do cofre do dinheiro público que entra na Globo, na CNN, na Folha de São Paulo e no Estadão. Então, o Paulo Pimenta controla a imprensa porque é ele que dá dinheiro para a imprensa. Isso, eu não tinha percebido isso, e é assim que ele tem controlado a narrativa. Mas aí, vamos lá. Os veículos de comunicação. Então, ele nem precisa pedir. O simples fato das pessoas saberem que ele é o responsável por essa distribuição já leva pessoas a aderirem, digamos assim, às causas dele sem que ele peça. Então, o que ele está falando? Que ele nem precisa pedir para a imprensa impulsionar a narrativa dele ou perseguir aquelas pessoas que ele não gosta. A imprensa naturalmente fará isso para ficar nas boas graças do Paulo Pimenta e receber mais dinheiro público, entendeu? Então, todos os colunistas me defenestraram durante uma semana e era evidente que havia ali uma orientação da SECOM para isso, né? Que era parecer que eu era tóxico, que eu era radioativo para o governo porque eu havia criticado Eduardo Leite. Detalhe, Eduardo Leite votou em Bolsonaro em 2018 e fez campanha para Bolsonaro. E em 2022, Eduardo Leite ficou na dúvida, no primeiro momento, sobre quem votar. E ele só se elegeu governador do Rio Grande do Sul com o apoio da esquerda. Sim. Senão seria o Onyx Lorenzoni, o candidato de Bolsonaro. Que era a única criatura que não podia entrar. Exato. Mas então Paulo Pimenta fez esse trabalho de defenestração da minha imagem de uma maneira sórdida. Basicamente, o Jean Willis está falando que o Paulo Pimenta criou um gabinete do ódio para denegrir a imagem dele, ou defenestrar, como ele fala. Assim, eu vou dizer isso para você, e eu digo sem medo agora, porque eu queria dizer isso para alguém que eu gostasse. Paulo Pimenta é um mau caráter. Essa é a verdade. E, então, quando isso aconteceu, Márcio, eu pensei, na minha vida é muito assim. Eu disse, não é isso. Eu não tenho que estar no governo. Paulo Pimenta, enquanto ministro da Secretaria da Comunicação, aquela pessoa que tem a prerrogativa de colocar verba pública nos programas de marketing, de publicidade do governo, ou seja, ele dá o dinheiro para Globo, para CNN, para Estadão, Folha, para toda essa porcaria aí. Então ele tem o controle da narrativa segurando a chave do cofre.
e criou um gabinete do ódio junto com a imprensa para denegrir a imagem do Jean Willis, porque ele estava com medo do Jean Willis e não queria que o Jean Willis entrasse na Secretaria da Comunicação. E agora, o destino prega peças, está sendo expulso, está levando um pé na bunda, porque, sinceramente, talvez foi o pior ministro da Secretaria da Comunicação que o Brasil já teve. Pior do que os da Dilma. Se bem que, com o caso do Lula, a pessoa tem que ser assim, um milagreiro, tem que, né, fazer milagres ali. Mas a incompetência dele foi uma das mais notórias que nós já tivemos notícia na frente da Secretaria de Comunicação. E agora, para se livrar desse peso, né, desse enxume, Lula coloca ele para cuidar do estado que mais está sofrendo hoje no Brasil, já pensando para ele fazer o seu nome lá e futuramente vir como governador do Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Imagina, Paulo Pimenta, governador do Rio Grande do Sul. Era só o que faltava mesmo, tá bom? Fiquem espertos, galera. O Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia agora e a esquerda está querendo usar a tragédia para causar mais tragédias lá na frente. Fico por aqui, um abraço, tchau.